A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma lição que tem por tema Dons de Revelação, lição 3, e vamos para o nosso texto áureo, que diz assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. A gente precisa entender que é relevante, dentro da aplicação, que se faça uma distinção entre os respectivos dons espirituais. Primeiro, que há uma confusão quando se fala dos dons espirituais de uma forma sem elucidar o seu verdadeiro significado, a sua distinção dentro da aplicação bíblica escriturística que é apresentado para nós. Mas deixa aqui eu aproveitar a classificação geral dos dons de 1 Coríntios capítulo 12, que está na nossa lição, que diz assim, isso é página 20, ele coloca assim: dons de revelação. Dom de revelação tem palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento do Espírito. Dons de poder, fé, cura e operação de milagre. Dons de elocução, profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Essas coisas aqui, para que a gente tenha uma informação básica, linear, para que a gente tenha uma estrutura, ela é muito válida. Mas quando a gente vai para uma aplicação mais escriturística, a gente precisa de alguns outros detalhes que esta formação, classificação geral não vai apresentar. Porque os dons, ele tem uma relação entre si, mas do mesmo modo eles são distintos em suas colocações e na apresentação que aparece em 1 Coríntios capítulo 12. Então a gente precisa entender isso. Mas vamos para a nossa introdução aqui, para que você possa entender. Nossa base, vamos falar sobre o título da nossa lição. Então, o que nós queremos abordar aqui dentro do tempo é dons de revelação, que, em particular, eu não concordo com a terminologia dons de revelação. Se eu fosse classificar, eu classificaria dom de revelação, não dons de revelações, porque não é um pacote, não é um grupo, mas nós veremos isso um pouquinho mais para frente. Vamos ao que significa revelação. Revelação é colocar visível as coisas, tirar das escuras e colocar as claras, fazer conhecido o que é desconhecido. Então, revelação, basicamente, ela trabalha dentro desse significado, que é você tirar aquilo que está escuro e trazer para o claro, trazer para o visível, trazer para o conhecimento. Aquilo era desconhecido e passa a ser conhecido. Então, a Bíblia trabalha com esta ideia, com este caminho e com este modo. Então, quando a gente vai para Efésios capítulo 1, versículo 17, que aparece a palavra revelação ali, a gente precisa entender o quê? Que em algumas ocasiões os tradutores eles vão traduzir as palavras de forma diferente. E essas traduções que podem às vezes trazer uma pequena confusão em nossas cabeças. Então, Efésios capítulo 1, versículo de número 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, a gente vê aqui, olha só, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, vê que o espírito de sabedoria está intrínseco ao espírito de revelação. Quando a gente retorna aqui, eu quero retornar aqui a página, quando você retorna aqui para os dons de revelação, nós temos palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que palavra do conhecimento aqui, eles colocam como revelação. Normalmente,
a palavra que é utilizada para revelação é outra. Nós veremos mais a seguir. Então, a gente precisa entender que sabedoria, ela tem um envolvimento, tanto sabedoria, como profecia, como outros dons, eles se relacionam com a revelação e com outros demais, eles se comunicam, os dons se comunicam. Por isso que a gente tem no próprio texto falando que um membro depende do outro. Então há uma comunicação entre os dons. Mas, em particular, não há grupo. Em particular, são cada um distinto do outro. A palavra que aparece no grego dá esta distinção. É isto que a palavra vai apresentar. Então nós temos a palavra, as duas palavras, aparecendo no texto aqui, de Efésios capítulo 1, versículo 17. Nós temos apocalipsios, que é revelação, e epignosse, que é conhecimento. Eu escrevi aqui, anotei que o verbo indica pleno conhecimento. Estão falando na palavra conhecimento. Então, pela preposição epi, o composto indica pleno conhecimento. Então, há uma confusão em traduzir, por exemplo, se você for lá no grego, na passagem que nós estamos estudando, o texto que é base, que é 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, ele não vai falar e não vai aparecer a palavra revelação. Vamos lá, a gente está pertinho aqui. Não vai aparecer a palavra revelação. Nós temos aqui no versículo 8, porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e o outro pelo Espírito a palavra da ciência, e o outro pelo Espírito, e assim por diante. A confusão que se coloca aqui é porque as palavras da sabedoria e palavra da ciência e outras estão diretamente ligadas. Eles intercalam um sentido e dizem que fazem parte de um mesmo grupo. Como, por exemplo, voltando à leitura, palavra da sabedoria, outro ao mesmo estilo de palavra da ciência, outro pelo mesmo espírito a fé, o outro pelo mesmo espírito o dom de curar. Então, se a gente, na realidade, se formos observar, o versículo 8 só fala de dois tipos de dons. A gente vai ter que pegar emprestado lá no versículo 10, que é o profecia. Então, se Paulo tivesse a intenção de estar relacionando os dons, ele colocaria em ordem, coisa que ele não fez. Mas o que eu quero observar aqui é que a palavra que é o texto base para a nossa lição, o comentarista pode passear em outras passagens, como por exemplo, a gente tem aqui 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. E o que aparece no 14, 26, a palavra para revelação, é Apocalipse, que tem uma conotação completamente diferente. Tem uma aplicação diferente. Então, o que aparece aqui em Coríntios é dom, gnose, que está traduzido como ciência, mas ele significa conhecimento, um conhecimento profundo. Então, há esse relacionar de uma palavra com a outra. Então, o que a gente precisa entender? A palavra epi transmite a ênfase de totalmente, como a gente encontra em Marcos capítulo 2, versículo 8. Então, a palavra ali que aparece é epignus, reconhecendo, consciente, tendo conhecido por completo. Então, a palavra gnose, ou epignose, ela quer dizer você conhecer por completo, ter um conhecimento cabal, um conhecimento mais avançado.
aproveitando que a gente está em Coríntio, aparece a palavra no grego, allos, que significa outro. Então, o outro aqui é uma distinção de pessoa. Tá? É a mesma preposição, é a mesma palavra que aparece lá quando a gente cita em João capítulo 14, que fala do Espírito Santo. Então, normalmente, quando a gente lê em João 14, a gente entende que a gente normalmente utiliza falando que é um da mesma espécie. Que diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. João 14:16. Então o outro aqui é allos. Que a gente tem outra preposição que vai também representar outro. Mas lá é outro sendo outra pessoa, sendo outra forma. Não tem, isso, o que eu quero dizer que não há nenhuma relação de um dom para com o outro. Eles são completamente distintos, diferentes, separados. Eles se relacionam porque fazem parte de um corpo, mas eles não fazem diretamente essa manobra que a gente faz teologicamente. A gente pode até fazer, mas não tem como relacionar pela colocação da palavra grega que aparece. Então vamos lá. Allos é outro. Isso não só expressa distinção de pessoa, mas também de um dom para outro. É uma diferença de um dom para outro. Os dons se completam mesmo não tendo relações diretas. Eles são distintos, mas eles, mesma forma que eles são distintos, eles estão se relacionando. Então a gente tem aqui, eles não são extensão de um para o outro, mas se relacionam um com o outro. Não são um dom está se estendendo ao outro. Não existe isso. Eles se relacionam dentro da necessidade, porque o texto que nós temos como base vai apresentar um corpo. E este corpo, os dons, são utilizados para o crescimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento da igreja. Então, com isso, com um corpo, todos eles se relacionam. Por exemplo, a minha mão ela tem que coçar meu rosto, minha cabeça, meus pés têm que me auxiliar a não andar, porque se eu não andar, meus demais não andam. Então todos os demais se relacionam para o bem comum do corpo, mas eles não estão diretamente ligados como braços, antebraços e assim, etc., dedos e outras coisas que são estendidas de uma única parte. É isso que eu quero apresentar aqui. Então nós temos allos, que é outro, e nós temos heteron, que implica uma distinção mais de qualidade do que quantidade. Então, resumindo, o allos ele tem diferença para o heteron, porque o heteron é qualidade, é outro em qualidade. Então, quando você vai para Mateus capítulo 6, versículo de número 24, é outro em qualidade. Tá? Quando você lê em outras passagens, falando de outro, que aparece allos, é quantidade. Como, por exemplo, você dá a outra face. Então, você dá a outra face, você está falando ali, aparece a palavra allos, então é quantidade. Quantidade. Quando aparece em Mateus capítulo 24, a hétero que é falando de qualidade. Então, na tradução, as palavras são a mesma. É outro e ponto, acabou. Mas, no sentido no grego, ela vai ter uma apresentação completamente diferente e vai nos expressar um pouquinho melhor. Então, ele está falando de quantidade. Cada uma é diferente da outra. Então, vão se somando. Tá? Não vão se avolumando, vão se somando distintamente uma da outra. Então nós temos
algumas passagens bíblicas, e eu quero entrar numas perguntas que me foram feitas, já aqui no finalzinho, mas a gente tem algumas passagens bíblicas que vão conotar revelação. Por exemplo, nós temos a mais conhecida, que é Deuteronômio 29:29, isso aí todos nós temos guardado na cabeça, que as coisas reveladas são para nós e as ocultas, as encobertas são para Deus. O que nós precisamos entender? Que a revelação, ela tem ideia de conhecimento, de você entender. E você entender é você ser iluminado, porque até mesmo o termo Apocalipse, ela vem da preposição apó, que é tirar você debaixo da sombra. Então é sair, é te iluminar. Então, mas a gente precisa entender que há uma distinção, como eu disse, de alguns dons lá em Coríntios, como também de visão. As pessoas às vezes confundem muito visão com revelação. Por mais que esses dons se comunicam, se entrelaçam, mas eles são distintos na sua aplicação e na sua dádiva, quando eles foram dados. Você pode até saber, encontrar pessoas que têm visões e revelações, mas você vai encontrar pessoas que vão ter só visão. Deixa eu, antes de seguir a leitura aqui, só dizer o seguinte, que a visão é você ver, é como você está me vendo agora nesta tela. A revelação é conhecer, é uma comunicação dada ao seu espírito, que vem à sua mente sem que você tenha qualquer tipo de visão. Você não está vendo nada, mas você sentiu, lhe foi comunicado e você entendeu que isso veio pelo Espírito de Deus. Claro que uma revelação, ela pode ser auxiliada por uma visão? Pode ser acompanhada de uma visão? Pode. Mas elas estão distintas. Eu quero ler um texto aqui, que eu vou voltar no nosso texto tema, mas eu quero ler em Daniel, capítulo 2. Daniel 2. Eu vou ler a partir do versículo 28. Vou ler o 28 e o 30 para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Depois eu vou retornar a um versículo anterior. Diz assim Daniel, capítulo 2, versículo 28 e 30. Mas há um Deus nos céus, ao qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Segura aqui que eu vou pular para o versículo 30. Eu quero que você guarde sonhos e visões. 30. E a mim me foi revelado este segredo. Porque esse segredo, não porque haja em mim, aí segue. Eu quero só pegar a primeira parte para nós ganharmos tempo. A mim foi revelado este segredo. Então Daniel apresenta aqui que a ele foi revelado o segredo. O segredo foi o quê? A visão do sonho de Nabucodonosor. A palavra sonho e visão, elas se relacionam. A diferença de sonho e visão está no campo do estado do ser humano. Por exemplo, você, para receber um sonho, você tem que estar dormindo. Ninguém sonha acordado. Fulano está sonhando acordado. Isso aí é um dito que a gente utiliza, mas não pode ter uma realidade. Então, para você sonhar, você tem que estar dormindo. Para você ter visão, você tem que estar acordado, no sentido prático. Você está vivo, você está enérgico, você está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Tá, mas as duas coisas são visões? São. Só que quando se fala de sonho, fala num estado de a pessoa está dormindo, está em repouso. E quando se fala de visão, você pode estar, eu estou falando com você aqui,
e eu começar a ter visões, estou olhando para a tela, estou falando com você e Deus me mostrar coisas. Então, eu estou falando com você e estou tendo visões. Mas se eu estou sonhando, eu não posso estar falando com você agora e falar que estou sonhando. Então, elas se comunicam, mas são diferentes. Então, quando Daniel ele fala no versículo 30 que ele foi revelado, a gente até o momento não sabe como que foi revelado. Mas aí o que a gente precisa fazer? Voltar ao versículo 19. O versículo 19 vai dizer o seguinte: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. E Daniel louvou a Deus, o Deus dos céus. Aqui nós não temos explicitamente falando de uma forma mais clara qual foi a forma da revelação. Por mais que a gente encontre visão, aí vale se ressaltar. Deus realmente revelou a Daniel com uma visão na noite, ou Daniel sonhou? Porque numa visão de noite conota sonho, tá? Conota sonho. Então provavelmente, eu até aludi aqui, está escrito aqui na minha Bíblia, Daniel sonhou. O mesmo sonho que Nabucodonosor teve, Daniel teve. Só que Daniel não só teve o sonho de Nabucodonosor, Daniel teve a interpretação. Então, o que foi revelado a Daniel, no sentido que foi comunicado ao espírito de Daniel, provavelmente o texto não nos salienta de uma forma muito aberta, e não tem como a gente especular de uma forma assim mais ampla, mas o que a gente entende é que Deus deu a visão, o sonho a Daniel, e comunicou ao espírito dele o que era aquilo, o que significava aquilo. Então, revelação, ela continua sendo uma comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito. Nós lemos em Efésios, no capítulo 1, versículo 17, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, o espírito de sabedoria comunica com o nosso espírito, e o nosso espírito passa a entender coisa que nós não conhecemos. Então, a gente precisa ter isso na cabeça. Eu anotei alguns versículos aqui, mas eu quero já passar para a parte final. Eu coloquei, já falei, que visão e revelação são diferentes, não são a mesma coisa. Se comunicam, se relacionam, mas não é a mesma coisa. Visão é ver e revelação é entender. Tá? Visão é ver, revelação é entender. As duas podem funcionar juntas, mas são distintas. Nós vamos para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Falei que ia retornar para o nosso texto base. E depois vamos para outro texto de 2 Coríntios. (14, 6) diz assim: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Aí, preste atenção que nesse versículo aparecem as duas palavras. Tá? Aparece revelação e ciência. Que eu disse que a palavra revelação é apocalipse e a palavra ciência é gnosis. Vai ter suas inclinações, mas basicamente é isso aí mesmo. Então, se fosse a mesma coisa, não teria necessidade de Paulo repetir. Tá? Aqui o texto não está falando de ênfase, está falando de coisa distinta, porque pela primeira parte do versículo já expressa o que o escritor quer dizer. Agora, irmão, se eu for ter convosco falando em língua estranha, aí ele falou, se eu for só falar em língua estranha, que proveito teria? Se não falasse por meio de revelação, ou de ciência, ou da profecia, ou da doutrina.
Os dons se relacionam, estou repetindo isso para que você grave, mas eles não têm uma relação direta, eles não são a extensão um do outro. Como, por exemplo, vamos usar o termo popular, revelação, tá? Revelação. Então, a revelação dentro das igrejas pentecostais e dentro das pessoas que são usadas em dons espirituais nas igrejas hoje, ele usa a revelação, ele pode profetizar. A revelação estende-se à profecia, que é você falar em nome do Senhor. Porque, como eu disse, a revelação é comunicada, é esclarecida, é iluminada, é o nosso espírito. E aí você se dirige a outra pessoa falando em nome do Senhor. Então, uma coisa se comunica a outra. Mas não precisa-se diretamente aparecer a palavra profecia para dizer que a revelação ela tem essa comunicação, tá? Porque na realidade, quando se tem a revelação, automaticamente, se a revelação é de Deus, ela vai ser um ato profético. Ela vai ser uma revelação dada que tem que ser ministrada, tem que ser entregue. Então, porque nós entendemos profecia, aquele modo que nós utilizamos no meio da igreja popular, nas assembleias. Mas você falar assim diz o Senhor, é uma profecia. O Antigo Testamento usava-se dessa forma, e nós temos profetas no Novo Testamento como Agabo e outras pessoas. Agabo mesmo pegou no cinto de Paulo e profetizou para ele. Ele não precisou falar em mistério e outras coisas mais, e foi direto naquilo que ele precisava fazer. Então deixa eu só relacionar aqui novamente com o versículo tema. Deixa eu tocar na revista aqui, ou deixa eu ler pela revista. Que farei, pois, irmãos meus, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Então, a revelação aqui, que é a palavra Apocalipse, volto a dizer, é descortinar. Então, aí sim, se nós, com uma manobrazinha, querermos associar uma coisa com a outra, a gente consegue, claro. Que intercalarmos Apocalipse, que está debaixo da sombra, tirar, tá? Você afastar. Eu coloquei aqui que a pó, que é a preposição que é da Apocalipse, é a partir do exterior, mas ela está saindo, tá? Está aqui e está saindo. Então, a revelação pode ser o início desse conhecimento. Deus está tirando algo que está obscuro e trazendo às claras, ao conhecimento, ao entendimento. Então, está aqui debaixo da sombra do apocalipto, do calipto. Então ele sai. Então ele saindo, ele passa a ter o conhecimento, o entendimento. O calipto está escurecendo o entendimento e a compreensão. Então com isso a gente consegue ajustar e anexar e colocar revelação e gnoses, conhecimento no mesmo pacote. Mas com um pouquinho de manobra a gente vai chegar a isso. Por que eu citei que visão e revelação são diferentes? Antes de nós entrarmos nesse assunto, nós vamos já para o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, que tem por título a visão celestial, o espinho na carne. E diz assim: em verdade, não convém me gloriar-me, mas passarei a visão e revelação do Senhor. Então o que a gente precisa entender? Que revelação e visão, elas estão em campos completamente diferentes. Eu estou só abrindo aqui no texto para mostrar com uma forma bem clara
porque as pessoas às vezes acham que não é. Então nós temos ali no capítulo 12, versículo 1, dizendo visões e revelações. Nós temos aqui, no primeiro versículo, já está anotado, a partícula Kai, que é o E. Então, essa partícula Kai que está aqui, se eu mostrar para você não vai dar para você enxergar. Tá? Mas aqui não dá para você enxergar. Mas essa partícula Kai, ela pode ser traduzida também, como também. Então, ele fala, vamos reler as visões e também revelações do Senhor. Então, com isso, a gente entende claramente que visões e revelações têm uma distinção. Fora, a gente tem, eu até coloquei aqui algumas palavras que aparecem como distinção de revelação, de visão, como Rorama, mas, no sentido geral, visão e revelação são diferentes e todos os demais dons são diferentes. Eles não têm uma relação direta uma com a outra. Me foi perguntado que o comentarista da lição fez de separação ou distinção de profecia e revelação. Como eu disse, eu estou agora voltando à pergunta que me foi feita no WhatsApp. Profecia, ela vai dar a revelação vai dar numa profecia, tá? Ela vai dar uma visão, pode dar numa profecia. Uma visão vai se misturar com uma revelação, mas elas são coisas distintas. Então, quando o texto que me deram, que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, não aparece a palavra revelação. E não aparece mesmo. A palavra que aparece é gnosis, que em algumas bíblias são traduzidas, já foram traduzidas como revelação, dom de revelação e conhecimento. Mas a palavra gnosis não tem relação com revelação no sentido que é aplicado. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com algumas coisas que a gente estuda. O meu objetivo aqui não é comentar toda a lição, porque, por exemplo, eu estou aqui olhando aqui o terceiro subtópico que diz o discernimento dos dons do discernimento dos espíritos. Então, meu compromisso e responsabilidade não é explicar esse conteúdo, é trabalhar com o tema que é dons de revelação. Então, termino aqui a minha fala dizendo para você que não existe dons de revelações ou de revelação. Existe um dom de conhecimento, um dom de sabedoria, um dom de fé, um dom de milagres, um dom de curar, um dom de prodígio. Existe um dom que se comunica com o outro, que se intercala com os outros, mas eles são distintos, não se misturam, se comunicam na ação do corpo da igreja, mas não se misturam. Quero fazer esta conclusão, lembrando a você que a gente vê revelações imbuída com visões. Por exemplo, e termino a minha fala para fazer a oração, Apocalipse capítulo 1, aparece a palavra Apocalipse, que dá o nome ao livro, mas você vai ver todo o livro, você vai ver que está tendo visões ali. Mas as palavras, elas não se comunicam no sentido. Elas se comunicam nas suas aplicações. Então, para você pode ter uma visão sem ter revelação, você pode ter uma revelação sem ter visão, você pode profetizar por revelação e você pode profetizar por visão. Então, essas coisas se comunicam, mas não são a mesma coisa, não é a mesma coisa, e a gente precisa entender isso. Creio que ao decorrer do tempo a gente vai ter oportunidade de estar explicando com mais calma
utilizar a utilidade dos dons e como utilizar os dons e como que eles servem, como que eles são usados, e de uma forma muito direcionada e precisa. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe este servo, esta serva, esse professor, essa professora, que neste momento estará separando a sua vida para estudar, vendo esse comentário e preparando a sua aula. Dê sabedoria e entendimento e abençoe a vida dele e a vida dela, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus lhe abençoe, fique na paz do Senhor, um bom domingo e uma boa aula para você.